E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre o segundo episódio da terceira temporada de Origem From, que foi realmente mais triste ainda do que o outro episódio. Então, se você não assistiu, já sabe, dá um pause aí, coloca lá para assistir mais tarde e depois volta aqui para a gente conversar, porque vai ter bastante spoilers das coisas principais que aconteceram nesse episódio. Vou começar pela Tabitha novamente, que tem as respostas, daquelas perguntas que a gente gostaria. Aos poucos a gente vai conseguindo algumas respostas. A primeira confirmação que a gente teve nesse episódio é que ele realmente, aquele personagem novo que apareceu, o Henry, é o pai do Victor. E isso explicou algumas coisas. O Victor já está desaparecido há 40 anos. Também confirmou algumas coisas que a gente imaginava. No vídeo passado eu tinha falado que a mãe do Victor e a família dele tinham ido voluntariamente para a cidade. Nesse aspecto eu acertei, mas a Bruna fez uma contribuição para a gente dizendo que ela tinha ido pela árvore. E realmente ela também foi pela árvore. Então nós dois acertamos cada um pedacinho. Por que ela foi voluntariamente lá para a cidadezinha de From? Ela tinha uma certa idade, então quando eles eram jovens, eles eram hippies, experimentaram um monte de alucinógenos e resolveram fazer uma despedida, depois que as crianças já estavam numa certa idade. A partir disso, ela começou a ter algumas alucinações sobre os lugares de From, dizendo que ela necessitaria salvar uma criança, O Henry, o pai do Victor, imaginou que ela estivesse tendo uma viagem mais longa, que estava acontecendo alguma coisa nesse sentido, mas ela ficou focada nessa situação de ir para a cidadezinha. Então ela pegou as crianças, foi com o carro e se mandou para conseguir encontrar provavelmente a árvore para entrar na cidade com o objetivo de salvar as crianças. E aí aquela história do Victor dizendo que a cidadezinha era normal e logo depois o Christopher começa a enlouquecer e as coisas ruins também vão. Nesse aspecto, então, dá uma resposta, porque ela diz que várias vezes já aconteceu isso na cidade e que ela tinha sido escolhida. Assim, o Henry confirma que a Tabitha também foi escolhida e que todos os outros habitantes ali tinham sido escolhidos para fazer diversos papéis. E a coisa que a gente estava falando também na semana passada, a gente já tinha falado em outras temporadas em relação a isso. Todo mundo é escolhido para ir fazer um papel dentro da cidadezinha de From. Isso ficou bem claro, foi uma resposta bem direta que deram nesse último episódio. Também ficou subentendido que a Eloise, filha desse Henry, irmã do Victor, não voltou para casa, porque mostra os desenhos lá embaixo no porão e confirma que realmente foi a mãe que ficou completamente surtada, começou a desenhar as crianças, começou a desenhar os personagens. A gente tem o desenho do menino de branco, mais algumas coisas, mas confirma mais ou menos algumas historinhas que foram acontecendo ao decorrer de todas essas temporadas. E aí agora a gente chega na parte triste desse episódio, que foi realmente bem pesado, que é o enterro da Tia Chen. Quando o Kenny volta para a cidade, ele e o Jim, eles estão super felizes porque eles conseguiram encontrar alimentos, eles conseguiram encontrar água lá no lago mais longe, imaginando que tem peixe, coisas e tal. Só que todo mundo fica quieto olhando para ele e tentam explicar, que realmente a mãe dele acabou falecendo e ele fica super revoltado e diz que vai se vingar dos monstros. Nesse sentido, o Boyd começa a compreender ele, repete a frase que a mãe dele disse antes de morrer, para o Boyd simplesmente cuidar do filho dele, porque agora ele estava sozinho. E ele resolve entrar nos túneis e queimar aquelas criaturas. O Boyd o apoia, mas na hora H lá ele faz com que o Kenny volte para a cidadezinha para o enterro da mãe dele. Mas isso não ficou definido como se não fosse fazer. Bem no final do episódio ele conversa com o Ellis, o Boyd, e diz que eles vão fazer alguma coisa. Provavelmente eles vão entrar lá e tentar se vingar desses monstros. Ou seja, nessa temporada a gente vai ter uma guerra mais aberta, mas também tem essas burrices dos personagens, Porque como é que eles nunca exploraram os locais para ir mais longe, para ver se tem alimentos, para ver se tem animais. Então, cada vez que se vai um pouquinho mais longe, se descobre um monte de coisa. E essas coisas também fazem com que vão dando uma empromadinha na série, para ter alguns problemas que nem precisavam aparecer ali, como sentido esse da comida, com os monstros manipulando as coisas. Também a gente teve um início de perdão para Sarah, quando a Julie começa a conversar com ela, ela meio que entende que o local está entrando na cabeça dela
e ela pede conselhos para Judy, mas tem uma conversinha mais curta. Depois a gente tem uma outra cena em que a Sarah leva um vestido porque o Kenny pediu que a sua mãe ficasse apresentável, então a Christie tenta maquiar ela, coloca um vestido escolhido pela Sarah, o Jade ajuda a fazer isso para que ela ficasse apresentável, porque o estado dela está lamentável. E quem reclamou que não apareceu a cena da morte, propriamente dita, no outro episódio, nesse aqui apareceu, né? Logo no início foi uma coisa terrível o jeito que os monstros fizeram e deixaram a Tia Jane exatamente do jeito que aquela criança lá do começo da temporada ficou. E acabou mostrando, então tem cenas bem fortes nesse episódio de um personagem muito querido da gente. Então essa é a parte que precisa ter cuidado ali, que vai ser bem triste de assistir. Também apareceu, né, o porquê que a Chátima perdeu um date. Na verdade, ela está desnutrida, então ela foi atrás da Christie, mas a Christie estava lá com a Tia Jane arrumando ela. E a Marielle atendeu ela e falou que ela estava desnutrida, por isso ela estava já vários dias sem comer. Ela deu um negócio para não ficar enjoada, e aí ela recomeça a se alimentar de novo, né, até com umas batatas já passadas, bem estragadinhas. Mas nesse sentido também meio que resolve essa parte da alimentação da Fátima. Eles já trouxeram outros alimentos, conseguiram salvar as vacas e as cabras no final, né, do primeiro episódio. Então meio que isso se resolve, essa questão da alimentação. A gente está vendo que nessa temporada aqui está um pouquinho diferente da outra, porque os mistérios estão sendo resolvidos de uma maneira mais rápida, ou seja, algumas perguntas que apareceram no primeiro episódio já estão sendo respondidas nesse aqui, e algumas coisas do passado começam a aparecer aos pouquinhos. Então nesse aspecto está muito mais dinâmico, mas esse episódio foi um tanto quanto mais arrastado que o primeiro, justamente porque lá no primeiro, que teve diversas cenas de ação, nesse aqui foi mais dramático justamente por causa da volta do Kenny, né, do enterro da mãe dele. Mas foi um episódio pesadíssimo e foi muito bom. Assim, a gente teve respostas diretas lá na parte da Tabitha, talvez ainda poucas respostas, mas já tivemos algumas. Já sabemos que as pessoas são escolhidas, já sabemos também que ela foi voluntariamente, então provavelmente ela sabe como encontrar a árvore. Isso é interessante também, porque agora se eles já sabem que sai pelo farol e a Tabitha consegue voltar, aí a coisa vai ficar bem interessante, que os monstros vão ter que contra-atacar e vão ter que mostrar de uma forma diferente também o jeito de impedir que eles saiam da cidade. Então agora o grande objetivo da Tabitha é voltar para a cidade para informar para os outros como é que eles conseguem sair da cidade. Mas lembrando, o maior objetivo para conseguir fazer isso seria salvar as crianças. Lembrando também, né, que é uma série de terror e normalmente em histórias de terror a maior parte das pessoas acaba morrendo e sobra um ou dois. Eu estou imaginando que lá no final da série talvez uma possibilidade, se for bem um terror tradicional, e vai sobrar o Ethan e todo mundo vai morrer, e aí a gente vai ver novas pessoas chegando para substituir e o ciclo continuaria. Talvez esse seja o final mais tradicional que a gente possa esperar e não eles saindo da cidade. Caso você já tenha assistido, comente aqui embaixo o que você achou desse episódio. Um abraço e até o próximo vídeo.